Maravilha, pessoal. Vou responder aqui as dúvidas do dia 2 do 2 de vocês aqui do grupo, tá? Eu estava fazendo isso ontem, mas ontem o dia realmente foi muito puxado e eu estou gravando aqui hoje para vocês dia 4, tá bom? Eu sei que tem muita informação já no grupo, mas eu não vou deixar de responder essas dúvidas aqui. Vamos lá! Venho acompanhando os leilões de grandes players. Quando vejo uma oportunidade boa, no dia do leilão, invariavelmente ele explode e os preços ficam bem próximos de mercado. Quando se aplica impostos e TBI, a coisa fica inviável para investimento. Existem leilões confiáveis, o de automóveis, o que existe mais são os fraudulentos, fora do grande público. Vejo sempre Zuckerman, Marcelo Banato. Tudo bem, Marcelo? Prazer falar contigo, prazer responder também essa pergunta. Marcelo, realmente você está indo procurar o leilão num leiloeiro muito famoso. O Zuckerman é um leiloeiro, talvez seja o mais famoso do Brasil. E hoje ele tem aí um site muito bem elaborado, tem muita propaganda. Então o que acontece? Quando a gente trabalha com esses leiloeiros muito concorridos, o que costuma acontecer? Costuma acontecer que a concorrência explode. Uma das nossas técnicas é buscar leilões de leiloeiros pouco conhecidos. Eu tenho um banco de dados, na quinta-feira eu vou falar sobre isso, amanhã também, já na quarta-feira já vou falar um pouco sobre isso. Eu tenho 2.000 leiloeiros cadastrados, um pouco mais de 2.000. E todo mundo vai naqueles 5 mais famosos do Brasil, esquecem esses 2.000, esses 1.998 leiloeiros que estão aí realizando leilões todos os anos. Então o que eu recomendo para você? Você não foge dos leiloeiros mais concorridos, tá bom? E realmente, quando você tem uma concorrência muito grande, os preços vão lá no alto. Então a gente usa uma técnica que é buscar os leiloeiros menos concorridos. E na manhã, na quarta-feira, eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Beleza, Marcelo? Prazer estar falando contigo. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, o Manuel Cacela falou o seguinte: o que é mais viável, leilão judicial ou extra? Manuel, são 2 leilões com procedimentos totalmente diferentes. O judicial, ele, tanto na justiça civil, na trabalhista, quanto na federal, existe um processo que levou esse imóvel a leilão. Esse processo, ele ocorreu dentro do devido processo legal, chamado pelo processo dessa forma, pelos processualistas. Então ele tem um rito todo que deve ser seguido. O nosso trabalho no judicial é analisar esse rito e ver se houve alguma falha no rito, alguma nulidade que possa comprometer o nosso investimento. E isso é fácil fazer, qualquer pessoa consegue fazer, é só seguir um passo a passo. E eu estou falando um pouco sobre esse passo a passo hoje. O extrajudicial, você precisa também ter cautelas, tá? Porque o banco, ele tem que tomar um procedimento, ele tem que ter procedimentos também legais que a lei assim determina. Então, o que é mais viável, leilão judicial ou extra? Depende, Os dois são viáveis. Eu digo que o judicial, geralmente, a gente tem mais margem, porque tem menos concorrência no judicial. O extrajudicial, realmente, quando vem muita gente, às vezes, principalmente nesses leiloeiros mais conhecidos, como eu estava falando com o Marcelo aqui agora, tá bom? Então, os dois são viáveis. O que eu posso dizer para você é o seguinte: aprenda a arrematar nas 2 modalidades, tá? Porque você vai ver oportunidades boas nos judiciais e nos extrajudiciais. O que eu posso dizer para você é o seguinte: nos judiciais, normalmente, nós encontramos mais boas oportunidades com mais margem de lucro, tá bom? Mas os dois são viáveis, beleza? Manuel perguntou o seguinte: dá para pegar dinheiro no banco exterior para investir em leilão? Dá, Manuel, dá para fazer isso sim, tranquilo. Existem bancos hoje de fomento e de investimento no setor imobiliário. E o que acontece? Esses bancos, eles promovem, emprestam dinheiro para você fazer qualquer tipo de investimento imobiliário. Queria aumentar um pouquinho aqui, eu diminuí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Isso, beleza. Vou botar um pouquinho aqui, 150, para ficar melhor para vocês. Então, o importante é o seguinte: tem que ter o acesso a esses bancos no exterior. O banco no exterior, ele pede várias informações. É importante dizer, Às vezes as pessoas estão dizendo aí que é fácil, moleza, pedir empréstimo no banco no exterior. Não é fácil, É um procedimento que você tem que tomar. Você tem que ir ao banco, você tem que mandar declaração de imposto de renda,
você tem que provar para o banco que você tem, né, que você é um investidor que tem pelo menos alguma solidez, né, e ele vai investir de acordo com o seu perfil, tá bom? A taxa de juros vai ser de acordo com o seu perfil também, né? Quanto a banco, gente, você consegue empréstimo em banco, né? O banco do exterior, ele concede empréstimo também dentro do Brasil, né? Esse é um procedimento que muitas empresas e pessoas físicas utilizam, não só para comprar imóvel. Investimento em máquina, investimento em equipamento. Isso não é nenhuma novidade. Eu vejo que tem algumas pessoas que estão falando como se fosse uma grande novidade. Não é, isso já existe há mais de 20 anos, né? Talvez 30, 40, 50 anos, né? Eu já conheço esse procedimento há pelo menos 20 anos. Então, isso sempre existiu, né? O caminho para chegar lá, que é um caminho que você deve explorar, tá bom? A gente pode até falar um pouco mais sobre isso dentro do treinamento avançado. Vamos lá. Quantos por cento abaixo do mercado seria o valor máximo a ser pagar por um bem desses do leilão? Sem licitação para saber qual a situação estrutural imóvel e reformas serem feitas. Emerson, pelo menos 50% de desconto. Tá bom? Eu acho que no máximo aí é 40%, tá? Luiz, mas o lance mínimo no segundo leilão é de 50%. Peraí. Existem imóveis que estão indo a leilão com desconto de 70%, desconto de 75%, né? É só saber estruturar a operação e procurar pelos leilões certos, né? A gente vai falar mais sobre isso futuramente, tá bom? Beleza? Geralmente com 50% você tem uma margem interessante, tá, Emerson? 50% é uma margem interessante. Vamos lá. Manuel Cacela perguntou o seguinte: dá para pagar com carta de consórcio imobiliário? Manuel, leilão judicial não. Leilão extrajudicial promovido pelo banco, os bancos normalmente têm mais flexibilidade, beleza? Maior flexibilidade. E aí dá para você pagar com carta de consórcio, né? É só você conversar com o banco, com a venda direta do banco. O ideal, eu acho que sempre assim, né? Quando a pessoa tem crédito em caixa de consórcio e tal, o ideal é você ter cash, é ter dinheiro na mão, né? Mesmo que seja pouco, mas algum dinheiro na mão para você dar 5% de entrada. O dinheiro ele facilita, ele encurta o espaço, né? Então o que eu acho um caminho? Passa essa caixa de crédito, vende, né, ela e fica com cash na mão. Você vai ter mais poder de negociação com o banco, beleza? Alexandre Pistori, quando o leilão é extrajudicial e o imóvel está desocupado, quanto tempo demora para ter o imóvel na mão após o remate? Alexandre, em média, o banco ele vai passar, né, a escritura para você em 30 dias, 30 a 45 dias, né? Mais ou menos nesse prazo aí você vai ter o imóvel na sua mão, beleza? Israel, claro que tem exceções, tá, gente? Vamos lá. Israel, eu gostaria de saber quanto de porcentagem de dinheiro eu tenho que dar no arremate quando a minha proposta vem vencedora. Você vai ter que dar 30% de entrada, tá bom? No leilão judicial, tá bom? Proposta de quê? Proposta de pagamento parcelado? Se for proposta de pagamento parcelado, você vai dar 30% de entrada e vai parcelar o resto em 30 vezes. Se for com um banco direto, no extrajudicial, você tem que dar 5% de entrada. Beleza? Vamos lá? Edni Imóveis 1. Beleza? Deve ser Edni Imóveis, né? Ed Imóveis. O Edno, pelo nickname dele aqui, pelo apelido, a gente pode pensar, tentar descobrir qual é o nome dele. Aqui na cidade, que eu posso ver as ofertas de imóveis a leilão, tenho dúvidas. Posso recorrer à sua experiência? Claro, meu amigo. A gente tem uma consultoria especializada em leilão de imóveis. Presta essa consultoria para clientes em todo o Brasil, né? E caso você queira falar com a gente, você me chama no privado. Na sexta-feira, tá? A gente já vai estar com disponibilidade de tempo aqui para conversar. Essa semana tem sido bastante intensa. E eu tenho espaço aqui na agenda sexta-feira, ou na segunda-feira, ou no sábado. Se você quiser me chamar no sábado, a gente também trabalha. Muitas perguntas são: tudo a respeito dos leilões trato por aqui, está disponível virtualmente? Vocês têm no Rio equipe física para que possa tratar diretamente? Valquíris, nós temos escritório em São Paulo, tá bom? A gente atende, nós temos pessoas, parceiros, né, correspondentes nossos em todo o Brasil, tá? A gente atua em todo o Brasil tratando-se de leilão de imóveis, né?
Temos aí extensões do nosso escritório em todo o Brasil. O que você precisar, no Brasil inteiro a gente está aí com disponibilidade, tá bom? E agora também nos Estados Unidos. Esses imóveis são em todos os estados? Sim, Edmar, claro, todos os estados têm imóveis indo a leilão. Quando você fala em arrematar sem capital, como isso funciona? Bom, quem perguntou isso se for Edmar? Edmar, é o seguinte, eu tenho uma técnica de pagar, fazer o parcelamento, né, e pagar sem capital, tá? Eu tenho uma técnica no curso parcelamento instantâneo, eu falo sobre isso, né? A gente vai falar sobre isso mais amanhã. Eu tenho uma técnica também de conseguir parceiros para entrar em parceria comigo, sem precisar de capital. Tem várias formas de você fazer, né? Eu vou falar um pouco mais sobre algumas dessas formas amanhã. Vamos lá. Com tantos investidores nesse ramo, ainda é um bom negócio arrematar leilão? Salto-Tenense Esquadria de Alumínio. Grande Salto-Tenense. Olha, o que acontece é o seguinte, tem aumentado realmente o número de investidores, mas tem também aumentado a oferta, né? Principalmente nos leiloeiros desconhecidos. Isso que tem sido bastante interessante, né? Então, se você for para os leiloeiros conhecidos, com certeza você vai ter muita concorrência. Se você for para os leiloeiros desconhecidos, pode ter baixa concorrência, beleza? Vamos lá. Eu acho que foi a mesma pergunta do Kleber, né? O Kleber deve ser o dono da Salto-Tenense Esquadria de Alumínio. Vamos lá. Dúvidas do dia 3, grupo 10. Muita pergunta legal, gente. Parabéns aí. Olha, que satisfação estar falando com um grupo tão seleto de pessoas inteligentes, pessoas dispostas a arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer, né? Outra coisa, quando a gente fala com gente que tem vontade, que está com disposição, é muito legal. Parabéns aí para vocês. Fico muito feliz de poder contribuir de certa forma com vocês. Vamos lá, Guina. Uma questão, quando o imóvel ocupado, assim que registrado no nome do comprador, qual é a melhor forma de notificar o morador? Via notificação extrajudicial por correios e falar pessoalmente? Depois de acordado deve ser feito algum documento? Sim. Depois de acordado, se você fizer um acordo extrajudicial, tem que ser feito um documento, claro. Notificação você pode fazer de duas formas. Através de um cartório, né, de notas ou através de uma carta R. As duas formas têm validade jurídica, tá? Eu prefiro através de notificação, quando eu sei que tem algum problema maior, eu peço a notificação no cartório de notas. Tá bom? Depois de acordado, a notificação geralmente, eu mando via correio ou via cartório de notas, tá? Eu nunca vou lá pessoalmente falar não, tá? Por quê, gente? Para que você vai lá na casa da pessoa, né, e tal? Você não conhece quem é a pessoa, não tem, né, um acordo prévio, faz tudo pelo correio, né? Se a pessoa tiver interesse, ela entra em contato com você, é mais seguro. Nelly, posso arrematar um imóvel com carta de crédito da Caixa Econômica Federal? Então, Nelly, na Caixa Econômica Federal, nos leilões extrajudiciais, na venda direta, você consegue negociar com a Caixa. O que eu preciso fazer quando o imóvel está ocupado? Ellen, desocupar. Primeiro, tentativa amigável, depois, caso não seja possível, o ingresso do competente remédio processual, beleza? Leilão extrajudicial ou judicial. Conheço uma pessoa que comprou um leilão extrajudicial e suspendeu a desocupação até o final da ação que entrou o ocupante. Que o ocupante entrou há 3 anos, dívida de IPTU e condomínio. Como identificar esse caso e ficar longe dele? Beleza, olha que bacana, olha, Roberto, é isso aí. Primeira coisa, essa pessoa não fez as verificações necessárias nesse procedimento, né? Não analisou nada, comprou de olho fechado, né? E aí entrou num problema, né? É isso que eu falo. Como é que você vai ficar longe disso? Fazendo as verificações necessárias, nós vamos falar isso amanhã, na aula de amanhã, beleza? E hoje eu vou falar um pouquinho mais na parte da tarde também, tem um vídeo novo aí saindo. Como é possível saber se o imóvel está ocupado? Débora perguntou. Quando no edital do leilão, você vai verificar. O edital é a regra do leilão, tá bom? É lá que você fica sabendo se o imóvel está ocupado ou não. Vamos lá. Luiz, meu vizinho comprou um imóvel em leilão por um valor muito baixo. O imóvel vale 270 mil, ele comprou por 80. Pode me explicar por que isso é possível? Débora, isso é possível por quê? Porque a lei determina que esse imóvel seja vendido abaixo do valor de mercado, tá bom?
O leilão, gente, é uma forma muito antiga de venda, tá? Não é de agora que o leilão existe. O leilão acontece desde o século XVIII, né, há muitos anos atrás, né, e deve ter mais registros anteriores a esse. Na verdade, a lei determina, né, é para que se pague uma dívida líquida e certa que não foi paga no tempo normal. A lei assim determina que seja feita dessa forma, beleza? E você também pode fazer o que seu vizinho fez aí, ó. É só aprender a metodologia correta para arrematar e ter sucesso. Vamos lá. Qual o bom percentual de conseguir arrematações de leilão de imóveis? Participo do leilão de 10 leilões, geralmente tem chance de ganhar quanto? Qual condição boa de preço? Marcelo. Marcelo, olha, a média de lucratividade no imóvel de 200, 180 mil é de 60 mil, 70 mil, né? Mais ou menos isso aí, tá? É mais ou menos aí o que vai gerar de lucro, expectativa. Às vezes você vai ganhar mais, bem mais, e às vezes você vai ganhar um pouco menos. Estou falando de média, tá bom? Se eu participo de 10 leilões, geralmente tem chance de ganhar quantos? Depende. Depende do leiloeiro, depende do lote, depende da documentação, depende se é um leilão judicial ou extrajudicial. Esse número aí pode variar muito, né? Não existe uma regra, participa de 10 vai ganhar um, não existe isso, tá bom? Eu digo o seguinte, quanto mais você aprende, mais seletivo você fica, ou seja, com mais critério você tem, né? Com maior critério você faz melhores escolhas, tá bom? Isso vem com estudo e tempo, né? Ou você tá junto com a gente também num treinamento avançado, eu vou falar sobre isso amanhã. Gostaria de saber se é um bom negócio investir em leilões, já que estou percebendo a infinidade de investidores nesse ramo. Esse setor já não está superexplorado? Será que o Kleber falou aqui? Eu acho que isso aqui, a equipe botou aqui uma outra pergunta. Não sei se o Kleber fez nesse, de repente ele fez em outro grupo. Vamos lá. Kleber, o que eu falo? Se eu não falei, eu vou falar novamente aqui. Olha só. Você com certeza deve estar percebendo que os imóveis que são mais concorridos são os dos leiloeiros mais concorridos, né? Se você quiser ter lucratividade em leilão de imóveis, você tem que procurar os leiloeiros menos concorridos, tá? Esses realmente que vão trazer para você as melhores oportunidades. Tem outro fator também. O número de leilões que estão acontecendo são muito grandes, tá bom? A gente tem uma expectativa enorme para esses próximos 3 anos aí, porque a gente acompanha o mercado de perto há muitos anos e a gente sabe como é que o mercado se comporta. Então, acho que é o seguinte, agora, muitos desses leilões vão ser pulverizados para leiloeiros pouco conhecidos, né? E aí que está a grande chance, né? Amanhã eu vou falar sobre o banco de dados que a gente tem no nosso escritório e como você pode ter esse banco de dados aí nas suas mãos. Vai facilitar muito o seu trabalho e vai levar você a ter a possibilidade de ter encontros com leiloeiros muito pouco conhecidos, ou seja, explorar essas possibilidades fora aí do que a grande maioria vai, né? Você não pode ir onde todo mundo está indo, né? Isso é uma regra do negócio, de qualquer negócio, né? Se você está num leiloeiro que está todo mundo indo, leiloeiro famoso, vai ter concorrência lá, tem que fugir desses caras, né? Ir para os leiloeiros menos concorridos. Vamos lá, eu gostaria de saber, Cirão, se é possível encontrar no próprio município alguns imóveis que vão a leilão pelos bancos. Sim, Cirão, é possível no próprio município fazer isso sim, né? Através da venda direta da Caixa Econômica, por exemplo. É possível, sim. Beleza? Valeu, gente. Grande abraço. Respostas aí dadas para vocês. Parabéns pela participação. Grupo fantástico. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, ainda hoje.